Olá, professor, seja muito bem-vindo à nossa aula de Educação Física, Orientação Didática, última aula da Unidade 2. Eu sou a professora Elisângela Bernardino. Vamos orientar então a aula 15.3, onde a gente falou sobre avaliação na atividade física e no esporte. Tem uma proposta bem legal de atividade, inclusive uma das atividades que nós vamos orientar aqui, ela foi sugerida no momento mexa-se da aula. Então eu convido você a ficar comigo aqui ligado, que a proposta de atividade vai ser bem legal. Vamos lá conhecer então nossa aula da unidade 2, 15.3. Então o que nós temos como proposta nessa aula? Essa aula ela vem de um bloco de conteúdo, um bloco de aulas aqui, considerando a aula conteúdo e a aula atividade de sala. O último momento da aula, então, a 15.3, nós temos a aula prática com o professor de Educação Física presencial. E para essa aula nós temos um tempo estimado aqui de 35 minutos. Qual que é o objetivo de aprendizagem para essa aula? Então a gente vai trabalhar o objetivo compreender a importância da avaliação física para o diagnóstico das variáveis da aptidão física ligada ao desempenho e à saúde, posicionando-se criticamente sobre a adoção de hábitos saudáveis e da prática regular da atividade física. Então, é uma aula onde a gente vai falar sobre a avaliação física, mas pensando também o foco da aptidão física. Nesse objetivo de aprendizagem, a gente também associa com a habilidade 503. A habilidade 503 da área de linguagens. Então, a gente tem 503 que equivale à competência 5, habilidade 03 da competência 5. Qual que é a nossa sequência didática, então, para essa aula? Como a gente sempre fala em todas as aulas, a gente vai ter aqui 3 momentos para que você, professor, realize essa aula. Então, no primeiro momento, você tem aqui a roda inicial, e aí nessa roda inicial é o momento que você vai contextualizar a aula. No segundo momento, eu tenho a vivência e a experimentação, que é o momento que você vai realizar, conduzir as atividades. E no terceiro momento, a roda final, que é o momento de reflexão e questionamentos. Além disso, a gente também orienta em todas as aulas que é trabalhar as dimensões dos conteúdos, os pilares da educação, e aí eu quero que você reforce bem isso com o estudante no sentido de que essa aprendizagem que ele vai realizar e na aula prática, ela seja significativa. Então é importante você retomar o que a gente trabalhou, né, na perspectiva do conceitual, fazer com que ele relembre o que foi estudado e aí sim trabalhar o procedimental e o atitudinal, relacionando isso com os pilares da educação, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Então essa seria a nossa sequência didática que a gente reforça em todas as aulas para que você possa estar desenvolvendo as aulas práticas aí em loco. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os recursos e como que você pode organizar essa atividade. Então fica de olho aí comigo no slide. A gente tem aqui como recurso que você vai utilizar uma balança, um estadiômetro ou fita antropométrica, caixa de papelão ou similar. Então é interessante você orientar o estudante uma aula antes a trazer esse material. Você vai usar um dado, né, com adesivos para enfeitar se caso você tiver. É importante também que esse dado ele tenha um tamanho razoável, porque você vai construir um jogo, então o dado tem que ter não seja um dado muito pequenininho, seja um dado maior. Você pode utilizar garrafa PET ou similar, e aí é interessante que tenha diversas cores, né, cores diferentes, para você utilizar como marcador. E você vai também trabalhar com um caderno ou uma folha de caderno, né? E o espaço físico pode ser a sala de aula, a quadra ou um espaço aberto para que você possa desenvolver essa atividade.
Como que você vai organizar? Então, para organizar, primeiramente você vai preparar esse espaço, vai preparar os materiais, principalmente se você for realizar o jogo. Já eu vou orientar sobre o jogo e esse material tem que ser solicitado antes para que você consiga desenvolver a atividade. Você também vai assistir a aula conteúdo 15.1 e 15.2, que vai te dar um embasamento para que você consiga trabalhar a teoria e a prática, fazer justamente a relação. Isso para quê? Para que você tenha uma aprendizagem significativa, ou seja, que esse aluno consiga alcançar essa aprendizagem de forma significativa. E aí nós temos o nosso primeiro momento da aula, que seria a abordagem conceitual. Nessa abordagem conceitual é o momento que você trabalha propriamente dito o pilar conhecer. Então é o momento que você, justamente naqueles primeiros 5 minutos da aula, você consegue fazer com que o estudante relembre o que foi trabalhado na prática, o que foi trabalhado lá comigo no estúdio, com a professora Iris, no momento que a gente retoma o que foi falado. Por quê? Porque esse aluno vai unir a teoria com a prática. Então, esse momento conceitual, muito embora seja 5 minutos aí a nossa recomendação, ele é um momento fundamental para você dar os gatilhos, para você poder fazer a contextualização para que esse aluno possa fazer esses links, ok? Então, vamos ver como que é a proposta para esse momento conceitual? Então, nós temos aqui que você vai realizar um diagnóstico e aí esse diagnóstico vai estar associado ao estado nutricional e o diagnóstico da condição de saúde. Então, se você, professor presencial, assistiu à aula, conteúdo, você vai ver que na própria aula nós trabalhamos 2 diagnósticos. Nós trabalhamos um questionário de prontidão de atividade física e nós trabalhamos também um questionário de atividade física, que já pode te ajudar nesse diagnóstico, como que está as condições de saúde do estudante. Então, você já pode relacionar aqui esses 2 questionários. Você também vai pedir que esse aluno realize as medidas de peso corporal e estatura corporal. E aí, em relação a essas medidas, eu quero que você venha aqui comigo só para a gente refletir um pouquinho. Como eu disse, essa aula em específico, que é uma aula que vai falar sobre avaliação física, muitas das coisas ou das atividades, você vai demandar uma preparação antes, você vai ter que se organizar com antecedência. Então, vai ser uma atividade que você geralmente vai planejar uma aula antes, vai avisar para o aluno uma aula antes. Por exemplo, se esse aluno não tem uma balança na escola, se não tem um estadiômetro na escola, ou se você não tem uma fita antropométrica para poder colocar na escola, o ideal é que esse aluno faça essa medida numa farmácia, num local onde tem uma balança, seja mecânico, aquela balança de banheiro, mas que esse aluno já venha com essas medidas para a escola. Caso não seja possível, você consiga fazer isso na escola, então você vai fazer as medidas do peso e da estatura corporal, para que nesse momento da aula você consiga já fazer essa aplicação, ok? Então vamos seguir porque tem mais coisas para a gente ver aí, acompanha no slide. Então a gente fala aqui, né, que você vai relembrar nesse momento também as tabelas de referência para a classificação do IMC. E aí uma dica que eu deixo para você, professor, coloca essa tabela no sulfitão, no craft, coloca numa estrutura maior, imprime essa tabela, se não puder colocar no sulfitão ou no craft, imprime no sulfite mesmo, entrega para esse aluno, deixa no local visível essas tabelas de classificação. E aí, quais são as atividades sugeridas? A gente tem 2 atividades sugeridas aqui. A primeira é um jogo de tabuleiro. E aí, esse jogo de tabuleiro, passos de saúde. Esse jogo de tabuleiro, ele foi como proposta do Mexa-se. Se você for analisar, ele está lá para o estudante realizar no Mexa-se. Então, vai ser uma aplicação muito fácil para esse estudante conseguir realizar nessa aula. Vai aproximar bastante e relacionar muito bem com a proposta da aula conteúdo. E na segunda, nós temos aqui
a balança nutricional. Então, são duas atividades para você realizar nessa aula. Então, agora nós vamos orientar cada uma delas. E aí nós chegamos no que nós chamamos da abordagem procedimental, que é o momento do fazer, é o momento de pôr em prática, é o momento de você conduzir as atividades. E aqui nós vamos trabalhar dois pilares importantes, o conviver e o fazer. E aí, antes de eu dar seguimento nesse segundo momento da aula, considerando que esse segundo momento, ele é um momento que você vai dispor de um tempo maior, aí eu quero dizer para você que essa disposição desse tempo maior não necessariamente tem que ser só nessa aula. Por exemplo, você vai demandar um tempo para você fazer a medida de peso corporal e de estatura. Então, se você não conseguiu fazer uma aula antes, essa medida do peso e da estatura, nesse momento da aula você vai demandar